A minha iniciação artística, ela começou aos 8 anos de idade, ela começou em uma comunidade religiosa. Nesse espaço, era comum as crianças terem os seus vínculos em linguagens pré-estabelecidas. Então a criança, ela tinha livre escolha de poder escolher alguma linguagem que ela queria desenvolver. Desde a linguagem coral, música, instrumentos, teatros e afins. Então essa comunidade, ela investia para que a criança ela pudesse ter essa aptidão, pudesse ter esse desejo, essa vontade de querer estar exercendo e ativamente participando de algum desses braços artísticos que a comunidade oferecia. E também era de costume a gente ter estudos, que eram estudos semanais. Então todas as semanas tinha algum tipo de estudo de alguma linguagem específica, ou todas as linguagens tinham os seus subgrupos. Então o pessoal da música ia para a música, o pessoal do teatro para o teatro. A gente também tinha que aprender, além, obviamente, das questões de liturgia e de religião, também coisas específicas, como línguas. Então, a gente aprendia inglês, um pouco de inglês e um pouquinho até de libras. Isso tudo por conta de uma questão da própria comunidade, que se interessava muito em poder dividir esses tipos de conhecimentos. A partir de um tempo, eu tive a necessidade de poder adquirir mais conhecimento. Porque todos esses formatos, eles eram passados de pessoa a pessoa. O que é muito interessante, porque o foco justamente é poder ter essa troca. Então a cada semana era uma nova pessoa que desenvolvia uma atividade ou um estudo a partir das suas vivências. Isso tudo fazia com que tivesse uma grande cadeia, um grande círculo de compartilhamentos de experiências vivenciadas. O que é interessante ser pontuado é que, periodicamente, a gente tinha, para além dos estudos que ficavam dentro das 4 paredes da instituição, a gente tinha que explorar isso tudo fora das 4 paredes. Então nós levávamos peças para escolas estaduais, municipais, teatro de rua, algumas casas de recuperação química e casas de acolhimento para crianças e adolescentes, assim como algumas casas de repouso para idosos. O tempo foi passando e eu tive a necessidade de incorporar mais experiência no sentido mais um pouco acadêmico. E aí, após um tempo, lá em meados dos meus 12, 13 anos de idade, comecei a estudar teatro na minha escola, numa escola estadual, com pequenos grupos que se interessavam na linguagem específica. E com isso eu fui me direcionando a alguns centros onde eu pudesse incorporar isso e agregar isso de forma mais na experimentação cênica ativa e também a questão teórica. Então eu estudei por algum tempo na Escola de Artes de Osasco, teatro. Fiquei por um tempo e sentia que eu precisava de mais. Então eu me direcionei ao Sesc Piratininga, que também tinha esses recursos, né? Também tinham essas oficinas, essas aulas, esses cursos livres, que duravam em média 12 meses. E lá eu entrei e fiquei por mais um ano tendo este processo de agregar tudo que eu podia consumir desse espaço. Com o tempo, eu fui já me direcionando a pequenas companhias dos municípios adjacentes. Então, em Osasco, eu não conseguia, eu não sabia nenhum grupo de teatro. Entretanto, nos municípios adjacentes, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, sobretudo Carapicuíba e Barueri, eles tinham polos muito mais bombados na questão do teatro. Eles tinham muitos grupos, pequenas companhias, que ofereciam também esse acolhimento, né, de jovens atores amadores em estado de pesquisa e em estado de amor
né? Ser de fato amador e querer fazer teatro em si. Então eu tive a oportunidade de ficar algum tempo, alguns anos, em uma companhia de teatro em Carapicuíba, e lá nós fazíamos diversas peças. E eu tive a necessidade de sair um pouco do meu município. Algo que acontece, que infelizmente é comum, os nossos municípios, né, os lugares adjacentes ao centro São Paulo, eles têm esse déficit de cursos profissionalizantes na área de teatro, assim como em todas as outras áreas. Então eu tive que me deslocar até o centro de São Paulo para conseguir aderir isso. Foi quando eu comecei a fazer o curso técnico de teatro no Célia Helena e depois a graduação pela mesma instituição, no Célia Helena. Nesses espaços, a gente acaba criando esses vínculos entre pessoas e acaba formando grupos. Então é nesses espaços que a gente, além de beber todas as questões acadêmicas, ter embasamento teórico, uma linguagem, um vocabulário teórico e crescer naturalmente de maneira cênica, a gente consegue estabelecer esses vínculos que geram frutos depois. Pequenos grupos, companhias, trabalhos. E foi justamente nesses lugares onde eu tive o despertar de algumas linguagens estéticas específicas que eu queria explorar mais e pesquisar mais naquilo que eu gostaria como artista. Então cada artista ele tem o seu segmento. Então tem a galera mais do teatrão bruto, do teatrão clássico, outros que vão mais para uma pegada mais clownesca do palhaço, outros que vão mais para o musical, outros que vão mais para publicidade, TV, cinema. Então eu, nesse processo, eu tive esses meus encontros artísticos de algumas linguagens específicas que floresceram dentro de mim e que eu pude fazer esses casamentos, esses encontros de é mais ou menos por aí que eu quero pesquisar, entender, fazer e explorar. Então, uma das técnicas, uma das linguagens que eu me adentrei foi a comédia dell'arte. Então, a comédia dell'arte ela é uma estética de rua que começou na Itália em meados do século XVI. E ele era feito justamente na rua para abraçar todos os nichos sociais, absolutamente todos os nichos. E fazer de uma forma que qualquer pessoa conseguisse entender. Numa embocadura, numa linguagem que todas as pessoas possam entender. Desde a pessoa com menos estudo, até o clero, até a nobreza. Então a gente consegue chegar nas pessoas. Então, isso tudo começa através dos estudos de máscaras neutras, né? Que são as máscaras sem expressão. Não há nenhum tipo de expressão nela. A gente não sabe o que elas são. Se elas são alegres, tristes, jovens. A gente não tem essa noção daquilo que elas são. E essa pesquisa ela vai crescendo até o momento da gente chegar nas máscaras expressivas e que são os personagens de fato. E cada máscara tem o seu personagem, o seu arquétipo e afins. Como, por exemplo, a máscara do Brighella. É um personagem específico, com expressões específicas, com uma cor específica, e ela não muda. Ela é sempre isso. E o seu arquétipo é sempre ele, que é o Brighella. O Brighella ele é um servo. Ele é um servo de patrões, de pessoas com dinheiro, de pessoas com grandes fortunas e tudo mais. Ele é um ser que ele é um pouco trapaceiro, um pouco jocoso, um pouco engraçado, quer sempre barganhar e tirar vantagem das pessoas. Essa é a característica do Brighella. Independente da pessoa que faça e que vista essa máscara, ele é sempre a mesma coisa. Ele é sempre esse jeitão de querer tirar vantagem, de querer brincar e tirar sarro das pessoas, rir das suas próprias mazelas e das suas próprias tristezas, da sua própria situação social, de classe e afins. E a partir dessa estética específica, a gente consegue fazer muita crítica social. Porque através da comicidade a gente consegue beliscar de alguma forma que através de uma peça normal a gente não conseguiria realizar. Ou até conseguiria, mas seria muito agressivo. A partir da comédia dell'arte a gente consegue brincar com assuntos que são muito concretos e muito polêmicos
uma maneira mais solta e mais fluida. Essa foi uma das estéticas que eu escolhi para fazer pesquisa, mas ela não foi a única. Eu também me adentrei em outros processos, em outras linguagens específicas, que são dos grupos em que eu participo hoje em dia. Então tem o teatro épico, que é o teatro em que a gente quebra essa quarta parede, a gente consegue falar com o público. Então a gente consegue, de fato, quebrar esse momento teatro, e eu estou aqui no meu personagem para conseguir falar com a pessoa com quem eu estou olhando, para a plateia, questionar a plateia, trazer ela para dentro de cena, sair de cena e poder entrar um pouco na plateia. Tem os seus momentos também, os seus momentos específicos de dança, de canto, que são momentos um pouco alheios da peça em si, do assunto que está sendo trabalhado. E também o teatro do absurdo, que a sua palavra mesmo diz, né? São assuntos absurdos que podem ser trabalhados dentro de uma peça, dentro de uma encenação, mas de maneira muito comum. Um dos grandes exemplos do teatro do absurdo é uma peça chamada Piquenique no Fronte. Essa peça, Piquenique no Fronte, é uma encenação que acontece dentro de uma guerra, que é uma família que resolve fazer um piquenique no meio do fronte, no meio de uma guerra, no meio de bombas. É absolutamente não comum, é absolutamente distópico, é absolutamente algo que não deveria acontecer, mas a gente consegue fazer essa brincadeira, esse jogo, de modo cênico, pelo teatro, o teatro do absurdo. Como a gente coloca uma família feliz, alegre, contente, no meio de uma guerra, no meio de bombas, no meio de acontecimentos trágicos, e poder discutir esse assunto, poder trazer para reflexão, para diálogo. A partir desses estudos e desses encontros a partir de pessoas que também tinham as mesmas ideias, as mesmas estéticas, a gente vai construindo com o tempo esses pequenos grupos que vão se tornando companhias, coletivos. Então hoje eu participo de alguns coletivos teatrais. Um deles como um ator convidado, que é a 2ml, que desenvolve peças de Shakespeare para crianças, colocando na boca, numa embocadura que a criança consiga entender Shakespeare, que é algo tão complexo, né? E como cofundador de outros grupos, como o Grupo Pano de Teatro, que desenvolve peças de textos contemporâneos e nossos textos, e jogando a partir das estéticas do teatro épico e teatro do absurdo e de máscaras. E o grupo de teatro Quem Conta Comigo, que é um grupo que oferece contações de histórias e espetáculos voltados ao público do infanto-juvenil. A minha trajetória como arte educador, ela começou também dentro de uma comunidade religiosa, porque a gente, nesses processos de fazermos cursos e trocas, partilhas, a gente aprendia, e uma das ideias que era muito presente nessa instituição religiosa era que você tem que aprender e passar. Então, obrigatoriamente, tudo que você aprende, você precisa passar para alguém mais novo. Então, isso era cíclico. Então, a gente acabava tendo uma grande troca de saberes. Até o momento que eu fui incorporando tudo isso e formando um grande grupo teatral dentro desse espaço. Até o momento em que eu comecei a ir para além desse espaço específico, que era essa instituição. Então é trazer pessoas de fora para dentro desse ambiente para fazer curso de teatro. Sair um pouco da membrasia, dos membros, né, que estão envolvidos nesse espaço, e poder trazer as pessoas de fora para dentro. Poder abraçá-las a partir dessa linguagem teatral e dos estudos e de todo o crescimento e desenvolvimento humano que o teatro, que é essa linguagem artística, ela pode trazer. Com o passar do tempo, eu comecei a levar para fora. Então comecei a dar oficinas de teatro, pequenas oficinas para a escola onde eu estudei. Uma escola estadual também no município de Osasco.
E lá a gente começou a desenvolver pequenos grupos, até formar grandes grupos, até eu sair da escola, mas ainda assim me manter neste espaço como um oficineiro. E até o momento em que eu comecei a ser convidado por outros locais para oferecer esses tipos de oficina. Então, no começo, começou tudo a partir de oficinas, que são, que pode ser um dia apenas, alguns dias, meses, né, que a gente consegue ter pequenos experimentos, até grandes experimentos a partir do tempo, né? Tudo depende da quantidade de tempo que você vai ficar com uma determinada turma. Então tudo começou numa pequena igreja, depois levando pessoas para esse espaço, até o momento que eu comecei a ir para outras escolas estaduais para oferecer voluntariado, outras igrejas para oferecer voluntariado para os membros internos e para a comunidade em volta desses espaços. E com o passar do tempo e dando oficinas em muitos lugares, eu fui convidado a ser oficineiro de algumas ONGs nos municípios de Barueri e Osasco, e essas coisas foram crescendo, né? Então tudo começa com as ONGs, a partir do momento que vai para as escolas estaduais, também vai um pouco para as escolas particulares, e isso tudo vai adquirindo forma. Sobretudo, por conta de já estar realizando o técnico e graduação, então eu tinha cada vez mais material para conseguir trabalhar em sala de aula. E apesar do teatro estar dentro das artes e da matéria artes dentro do ensino regular, ele é sempre colocado de forma como um bônus. Então tem toda a matéria regular do que seria a matéria artes, mas o teatro, nas escolas, sobretudo as escolas particulares, ele sempre entra como um bônus, como uma parte um pouco esquecida, mas que é sempre colocada de maneira, em alguns momentos, até recreativa. Então isso foi gerando que eu tivesse muito campo de trabalho, porque era algo que era uma novidade, era um bônus. Dando aula desde crianças da primeira infância, 4, 5, 6 anos, até mesmo idosos. Meu aluno mais velho, o seu Francisco, hoje está com 96 anos de idade, então eu consigo abraçar de ponta a ponta. Isso com o tempo, né? Eu fui abraçando primeiro os adolescentes, aí depois eu fui para as crianças, depois de um tempo eu fui para os idosos. Por último, eu peguei o nicho dos adultos, né? A questão onde vai mais para um curso livre, e além de ser um curso livre, até mesmo técnico e profissionalizante. O fator etariedade, a questão da idade, ela tem grande relevância no formato de como eu vou atingi-los, de como eu vou abordar minha aula, de como eu vou preparar, de como a gente vai construir esse espaço de experimentação e de vivência teatral. Como as crianças da primeira infância, ela precisa acreditar naquilo que ela está ouvindo e naquilo que está acontecendo. Então, se eu falo que aqui, a partir de agora, é uma floresta, ela precisa acreditar. E ela vai acreditar, porque ela vai criar todo esse universo, desse campo ficcional, que vai durar por um tempo. Naturalmente, com as crianças, a gente não consegue fazer decoreba de texto, não consegue decupar texto. Por quê? Porque para ela é tudo no campo da brincadeira, do brincante. Quanto mais brincar, mais gostoso para ela fica, ela vivencia esse teatro. Ela vivencia este momento, esse contexto imagético. Então é a partir disso que eu trabalho com as crianças de primeira infância. Criando universos, criando novos olhares, novos espaços dentro dessa ambientação, que é uma ambientação sala, crua, sem nada. E a partir do nada, tudo pode surgir, tudo pode acontecer. E também através da repetição, sempre repetindo a mesma história, a mesma aula, o mesmo formatinho, tendo começo, meio e fim muito bem pré-estabelecido e de uma maneira que com o tempo ela vai adquirindo já sei o que vai acontecer daqui a pouco, o Saci vai aparecer ali.
E aí ela já consegue entender todo o contexto do teatro, todo o começo, meio e fim, o desenvolvimento, a sua narrativa, até chegar numa possível apresentação. As crianças maiores, sobretudo as maiores de 8 anos, a gente consegue trabalhar muitos jogos teatrais. Então a gente consegue já fazer uma carga maior, né? Ter toda a parte da ludicidade, do criar novos universos, novas ambientações, mas agora com os jogos. A gente consegue colocar um pouquinho de teoria nesse plano da brincadeira, nesse plano do jogo, do riso, de maneira bem brincante também, mas que tem um ponto final, que tem um objetivo, que tem uma finalização. E com isso, com essas repetições desses jogos teatrais a partir das ferramentas teatrais, ela consegue ter domínio delas e poder utilizar na aula em si, na vida e até mesmo no levantamento cênico de alguma peça específica. A gente já consegue já estruturar com mais contorno um começo, meio e fim, uma narrativa de forma mais compreensível e mais bem estruturada, como qualidade de um resultado final. As minhas experiências com os adolescentes, ela segue muito a ideia de trabalhar assuntos pertinentes a eles. Como eles estão numa fase muito transgressora, fazer teatro é absolutamente importante para trazer todos os questionamentos, as angústias, os assuntos, os tabus, os pensamentos, as reflexões de adolescentes. Então, nesse segmento, nesse grupo específico de pessoas, trabalhar com temática é muito interessante. Trabalhar com o vamos falar sobre isso é muito potente, porque eles colocam de maneira muito visceral isso em cena. E já dá para começar a trabalhar o teatro de uma maneira mais intensa ainda. Naturalmente mais intensa do que o grupo de 8 anos, da segunda, terceira infância. Com os adolescentes a gente já consegue começar a decupar texto, a trazer poemas, a trazer referências um pouco mais requintadas e tudo mais. Com os adultos a gente consegue realizar um curso livre com uma duração maior. Então, além de a gente trabalhar de maneira muito intensa cada ferramenta teatral, o processo ele fica muito rico, porque a finalização dele, a conclusão dele, o seu produto final, né, a sua apresentação, ela consegue ter um contorno muito mais bem definido e um processo muito rico na pesquisa de uma dramaturgia específica. Então, com as crianças é algo um pouco mais solto, um pouco mais reduzido. Com os adultos a gente consegue investir mais no texto, mais na palavra, mais no verbo, mais nas ferramentas teatrais, nas análises desses textos dramatúrgicos, na defesa de cada personagem, na separação desses personagens, para cada pessoa ter um estudo muito individual e coletivo. Com as crianças a gente parte mais do coletivismo, né? Mais da parte do trabalho mais coletivo e grupo. Com os adultos a gente consegue ter um estudo um pouco individual a partir do seu personagem, a partir da dramaturgia e também, naturalmente, com o grupo todo e o seu coletivo, com a obra específica que se está trabalhando. Com o grupo dos idosos a gente consegue trabalhar o teatro sem trabalhar o teatro propriamente. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai para a cena. A gente trabalha muito a partir do verbo, a partir da troca de histórias, experiências, das narrativas deles, daquilo que eles vivenciaram. E também trabalhar um pouco do teatro e da interpretação, mas de uma maneira não tão teatral, não tão a relação palco-plateia. Mas como a gente consegue trabalhar o teatro, a interpretação a partir de uma radionovela, que é algo muito próximo deles. E a partir da radionovela a gente faz pesquisas de como construir um personagem, como fazer essa narrativa, como respeitar o começo, meio e fim de uma trajetória, de uma história. Como trabalhar isso a partir de fotonovelas. E ter pequenas ações, pequenos cliques, pequenos flashes que no montante
né, que esses flashes aglutinados a gente consegue apresentar uma história. Então a gente consegue, a partir desse segmento, a partir desse grupo específico dos idosos, trabalhar a teatralidade por um outro viés, por um outro campo. O que é interessante dizer também é a motivação de cada grupo. Cada grupo tem um tipo de motivação e cada pessoa também tem. Nas crianças, por muitos momentos, o pai coloca a criança para ter todo o desenvolvimento humano, para poder ter toda uma questão de a criança é muito agitada, ou é muito introspectiva, ou é extrovertida demais, quero aproveitar isso nela, quero potencializar ou canalizar essa energia desta criança. Então tem uma questão muito da figura paterna, da figura materna que coloca essa criança para realizar teatro, mas também, naturalmente, tem os seus pontos das crianças que querem fazer porque já nasceram com esse ímpeto, com esse desejo, com essa vontade. Com os adultos, eles usam muito do artifício teatral para incorporar na sua profissão, então tem muitos advogados, modelos, muitas pessoas de áreas diversas que querem utilizar do recurso teatral para suas próprias profissões, nos seus próprios meios de trabalho e isso incorporar, né, na sua trajetória de trabalho e na sua vida. E naturalmente tem as pessoas que estão experimentando, tendo o primeiro contato teatral porque sempre quis fazer, mas sempre teve medo, tá começando agora por um curso livre para posteriormente se profissionalizar e realizar um trabalho mais profissional, sair do campo amador ou sair do campo do medo e se colocar em serviço do ofício teatral. Agora, para os idosos, tem toda uma questão de socialização. Eles possuem um foco, e nos equipamentos onde eu ofereço aula para esses grupos específicos idosos, eles têm muito esse objetivo de socialização, de estar convivendo com pessoas da sua mesma idade, compartilhando experiências, compartilhando os seus cotidianos, as suas histórias. Então, propiciar esse ambiente a partir da ferramenta teatral como ferramenta para promover essa socialização e essa integração entre essas pessoas é muito potente. Nas minhas aulas de teatro, eu sempre sigo um mesmo formato em questão de ordem de ferramentas teatrais que a gente precisa agregar e somar de uma a outra para conseguir utilizar desses recursos para uma cena ou para uma peça. Agora, como eu utilizo dessas ferramentas difere um pouco de idade para idade. Exemplo, com os idosos eu uso das próprias histórias e narrativas pessoais deles. Então, a partir das histórias, das narrativas, eu me aproprio dessas histórias e uso elas a favor do teatro, a favor dessas ferramentas teatrais, dessa ordem de processo. Então a gente começa aprendendo quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um médico? Eu sou um professor? Eu sou um aluno. Aluno é diferente de um professor. Eu sou um advogado. Eu sou um catador de recicláveis. Eu sou o que eu sou? Onde eu estou? Eu estou numa padaria? Eu estou na rua? Como é o meu comportamento numa padaria? Como é o meu comportamento em uma rua? Difere? É estranho? É diferente? Como eu me porto em uma praia? Mas e se eu tiver onde é numa igreja e é o que é um casamento? Então quem eu sou? Onde eu estou? O que está acontecendo? E a partir disso a gente começa a trabalhar outras ferramentas, a argumentação, a improvisação, entre outros, e a lista é gigantesca, é grande. Agora, como eu trabalho a partir dessas idades, dessas faixas etárias, difere um pouco. Ou às vezes é o mesmo jogo teatral, mas o formato de como ele é feito ele é um pouco diferente. Então, para as crianças é um pouco no brincante.
Pros adultos é um pouco cabeção, é um pouco no pensamento, é um pouco no registro de uma competição através do raciocínio. Então a criança é mais da brincadeira, no jogo. No adulto é mais no objetivo de conquistar, né? De finalizar com o objetivo. Com as crianças da primeira infância, eu trabalho muito a partir de contação de histórias. Eu conto uma história, a partir dela eu venho com as ferramentas. Com as crianças e os adolescentes, eu apresento primeiro as ferramentas e brinco com elas, e depois eu vou para a história, e aí na história quem é o quem dessa história? O que este quem está fazendo? Diferente com as crianças, que primeiro eu conto toda a história e depois a gente vai viver essa história. Agora você é o Saci. Agora a gente está numa floresta. Agora a gente não está mais numa floresta, a gente está num parque de diversão e o Saci vai na montanha russa. A partir de agora, como funciona? E aí a criança precisa lidar com isso, através do aqui, do agora, do vamos brincar. Então é mais no corpo. Na criança, no adolescente, ela começa a ir um pouco para a cabeça até chegar no adulto, a ser uma coisa um pouco racional, mas também jogar, né, através da farsa, né? Como eu jogo a partir da farsa do eu não sou isso, mas eu preciso ser. Eu não estou nesse determinado local, mas eu preciso fingir que eu estou. Jogos como argumentação, né, também diferem muito como eu trabalho para cada idade. Então, por exemplo, a argumentação para as crianças exemplo, eu tenho aqui uma caixinha de carregador de celular. Para a criança, isso aqui já não é mais uma caixinha de carregador. Não é mais essa tomadinha. Isso aqui agora é um pirulito. E você precisa argumentar e fazer com que eu, professor, dê esse pirulito para você. Você precisa fazer com que eu me convença de que esse pirulito é seu. Como você vai argumentar? Como você vai me convencer de que esse pirulito tem que ser seu? E aí a gente começa a brincar, jogar a partir dessa ferramenta, né? A partir do teatro, da improvisação e de ter que convencer essa pessoa, de ter que chegar ao meu foco e ao meu objetivo final, que é ter este pirulito para mim. Com o adolescente, o adulto, a gente já consegue ir para argumentação por um outro campo. Exemplo, a gente divide uma sala em 2 grupos. Um grupo é a favor, o outro grupo é contra. O tema é aborto. Um grupo é a favor, outro grupo é contra. Aqui a gente não tem o julgamento de valor, de ideia, de posicionamento. Aqui é teatro, a gente não julga absolutamente nada do que vai ser dito agora. Mas a pessoa que é contra precisa defender o porquê é contra. A pessoa que é a favor precisa defender porque é a favor. E depois a gente inverte. Quem é contra, agora é a favor. Quem é a favor, agora é contra. Como a gente trabalha a partir desses assuntos que são polêmicos, que são tabus, que são não tão confortáveis, ou que não necessariamente o que você vai dizer é o que você acredita, ou é o seu posicionamento, a sua ideologia, os seus valores. Ixi, eu vou ter que falar que eu sou contra, mas eu sou a favor. Nossa, eu sou a favor, mas eu vou ter que falar que eu sou contra. Como é que eu faço? E a gente já começa a trabalhar com essa questão, toda uma questão de coletividade, toda uma questão de formação de ideia, de como se colocar, né? De como colocar, como colocar o seu posicionamento, por mais que talvez não seja seu. Isso tudo traz essas ferramentas, esses exercícios, esses jogos, agregando facilidades que possam te levar a exercer isso na vida, no seu campo de trabalho, no seu campo profissional ou em qualquer viés, até mesmo no teatro, caso você esteja fazendo um curso
livre e você venha ter vontade de exercer a função, o ofício ator. Eu comecei a ser oficineiro de teatro aos 19 anos de idade. Então já fazem quase 10 anos que eu estou nessa função arte-educador, professor, trocando, né, experiências, vivências dentro do palco, né, dentro de uma sala de estudos, né, teatrais. Então eu consigo elencar várias dificuldades como artista, como educador e como artista educador. Uma das grandes coisas que me incomodam muito é o foco e a extrema valorização de um resultado final. Isso atrapalha muito o processo em si, ou a desvalorização do processo é algo que, como arte educador, me incomoda bastante. As pessoas, né, não só apenas o aluno, mas sobretudo os pais, quando a gente está levando em consideração a criança ou o adolescente, ou o equipamento, a instituição, quando a gente está falando no âmbito dos adultos, dos idosos, eles valorizam o final. O que ficou de final? O que ficou de apresentação? Ficou legal? Ficou interessante? Não decorou muito bem? Ah, não tá esteticamente bonito? Nossa, a luz ficou fraquinha, né? Nossa, mas ficou tão simples. E a pessoa não dá o devido valor ao quão importante e essencial foi o processo. O processo dessa partilha, o processo de aprender a ter a iniciação artística de uma linguagem artística, o teatro, a ter todos esses recursos que podem ser usados na vida, a como se colocar, a como pontuar suas ideias, a como argumentar, a como ser pertencente de um espaço, ou conquistar esse pertencimento, eu estou aqui. O teatro ele faz com que esses recursos teatrais, essas ferramentas teatrais sejam incorporadas na vida. Isso é essencial para a vida, para além de palco, para além de uma apresentação de fim de semestre, bimestre, o ano. O mundo é muito mais do que um pequeno trecho, né? Uma pequena parcela de uma apresentação. A apresentação não diz tudo que foi vivenciado. Claro, ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa e ela é muito importante. Não estou dizendo que o resultado não é importante, ele também faz parte do processo, mas ele não pode ser super valorizado e fazer às cegas tudo que aconteceu durante um grande processo de pesquisa e de desenvolvimento. Também tem um outro fator, que é o fator do hibridismo de idades. Isso é uma questão que acontece muito nas ONGs, nos espaços, nos equipamentos de atendimento e acolhimento à criança e adolescente, que a gente não tem uma margem estabelecida. Então, às vezes, a gente tem uma criança de 6 anos de idade, junto com uma criança de 13. A forma como essa criança pensa, como ela desenvolve a criatividade dela, as fantasias dela, é completamente diferente. Um garoto de 13 anos, uma garota de 13 anos, ela, nesse processo de pré-adolescência / adolescência, tem outros assuntos, tem outros formatos, tem um outro jeito de chegar nessa criança, de falar com essa criança, diferentemente de uma criança de 4, 5, 6 anos, que é completamente fantasiosa, que está completamente fora da casinha e vivendo fora. E a criança de 13 está começando a viver o dentro, né? O toque, como eu chego, como eu me porto, o que eu faço. Já tem uma questão já da aparência, né? De se esconder um pouco ou se mostrar demais. A criança, ela tá jogada, ela tá solta, ela tá vivendo em plenitude as suas fantasias e o seu momento de estar agora. Uma outra dificuldade também são as estruturas dos espaços físicos ou até mesmo dos equipamentos, né? Então há uma dificuldade às vezes em equipamentos de ONG, equipamentos mais nos espaços, nos locais periféricos, no sentido de não ter uma boa sala para dar aula,
ou, ou a motivação dessas crianças, elas não têm absolutamente nenhum tipo de motivação porque ela não tem a referência, ela nem sabe o que é teatro, ou então ela acha que teatro é algo pra menina. Ah, teatro? Tipo, dançar, balé? Ah, não. Quero não. E a criança não sabe porque ela não tem referência daquilo que é. E aí você precisa passar por um processo de convencimento, de mostrar, de expor o que é, para essa criança entender o quão potente, o quão interessante, o quão legal isso pode ser. Então você demanda um tempo gigantesco para mostrar o que é, quebrar esses preconceitos e fazer com que, poxa, isso é legal. Isso é brincadeira, mas também pode ser sério. Isso é falsear, isso é brincar com a verdade, com a não verdade. É um processo que leva um tempo gigantesco. A questão da motivação também é uma das dificuldades. Às vezes a criança ela não quer estar lá, mas ela é obrigada por uma questão XPTO, por uma questão de pai, por uma questão de, às vezes, o psicólogo pediu para que o pai levasse essa criança para o teatro. Essa criança não quer teatro, essa criança quer colo, essa criança quer atenção de pai. E o teatro ele vem como um serviço para tentar atender essa determinado déficit, essa determinada falta que há e que o pai, o psicólogo, a sociedade não consegue entender, mas que o teatro tem que dar conta. E o professor tem que exercer essa figura do abraço, do tentar entender quais são as motivações e as não motivações que ela tem ou não tem de estar naquele espaço. Entender um pouco daquilo que está acontecendo na vida dela. Então, o ser professor de teatro, ser arte educador, é também ser um pouco essa figura de entender a particularidade de cada figurinha, de cada pessoa, de cada aluno. Aí você consegue entender o todo e para onde você vai levar ele. O teatro também pode ser muito importante para ele trabalhar essas faltas, esses déficits, essas questões que estão não sendo atendidas na vida de uma pessoa. E como ela consegue falar isso sem necessariamente falar? A partir de uma historinha, a partir de uma narrativa, a partir de um fantoche, ou a partir de uma manipulação de algum objeto que pode se tornar uma história onde eu digo algo que eu estou vivendo, mas nossa, eu nem percebi que essa história está falando de mim. Tem questões estruturais também, né? As escolas particulares ou as escolas de teatro, elas estão mais bem preparadas para receber os alunos. Em questão de iluminação, em questão de estrutura, em questão do equipamento em si, da sala, a acomodação, a localização. Claro que na perspectiva de uma periferia, isso é uma dificuldade de como essa criança vai acessar esse equipamento. Às vezes ela não consegue por uma dificuldade de locomoção, por uma dificuldade de não ter dinheiro para um transporte público, quiçá para um transporte privado. Então, e depende também do formato do campo, do equipamento. Existem alguns equipamentos onde eu dou ou já dei aula que eles funcionam a partir de acolhimento das crianças e adolescentes. Então eles realizam um catadão de crianças e adolescentes de várias escolas municipais, de crianças que possuem algum tipo de déficit, ou de algum déficit que seja na escola, de alguma questão que seja na escola, ou de alguma questão familiar, até mesmo de estrutura financeira, e essas crianças elas são acolhidas. Essas crianças elas não necessariamente elas se conhecem, porque elas estão em escolas diferentes. Elas são reunidas no mesmo espaço para conviverem e serem atendidas através de um corpo de psicólogos, de um corpo de oficineiros das mais variadas linguagens. Eu, com a minha linguagem do teatro, venho para serviço dessas crianças, para como poder utilizar do teatro para elas desenvolverem toda uma questão de social e uma questão de convivência do espaço, do equipamento.
Mas isso também é uma dificuldade gigantesca para mim como artista orientador de como eu conduzo essa aula. Porque todas essas crianças estão vindo de espaços diferentes, com idades diferentes, com problemas diferentes. Todas elas possuem alguma questão. Essas crianças elas estão com um grande bombardeio de informações. Informações próprias, informações das outras crianças com seus determinados problemas individuais, e aí torna-se um ambiente muito ovo, né? Eu tenho que ter muito cuidado com a história que eu levo para não atingir determinada criança, ou eu tenho que ter muito tato com a convivência entre elas, porque naturalmente toda criança, toda ação de uma criança, ela vem associada a alguma coisa que está atrelada ao seu desenvolvimento na sua escola, a seu nicho na sua família, ao formato da sua família, como a sua família se porta com ela. Isso tudo agrega para o todo, para o coletivo desses alunos. Uma dificuldade que eu tenho com o grupo dos idosos, o grupo dos idosos é um grupo muito interessante porque é um grupo muito misto, né, de dificuldades individuais, no sentido de um já não ouve mais, um já não enxerga mais, um não sabe ler, o outro não consegue mais andar, tem uma questão de mobilidade. Algum outro não consegue memorizar ou não consegue se lembrar muito das suas histórias, das suas narrativas, daquilo que aconteceu com ele. Então eu preciso conhecer todo mundo e todas as pequenas dificuldades para que eu consiga trabalhar com essas dificuldades de uma maneira coletiva, pensando na pessoa que não lê, na pessoa que lê, na pessoa que não enxerga, na pessoa que enxerga, na pessoa que anda, na pessoa que não anda. Então é justamente por esse motivo que trabalhar com teatro, relação palco e plateia, é inviável para essa idade. É mais interessante trabalhar justamente com a radionovela, com a fotonovela, com a contação de histórias, com a criação de novas histórias. Quando eu pego um determinado objeto, uma bola, eu começo uma história. Era uma vez uma menina chamada Larissa. Essa menina morava no interior de São Paulo e eu passo a bola para algum outro idoso e este idoso pega e continua a história. E aí a gente faz toda a andança pelo círculo, né? Pelos alunos, até fazermos uma criação de uma história. Então eu preciso primeiro entender as dificuldades dessas pessoas, das individualidades dessas pessoas, para conseguir pensar no todo. Com a experiência que eu tenho nas escolas estaduais, existe muito preconceito, né, da linguagem em si, do teatro. Ou de ser algo muito distante, ou de que eu não tenho domínio, ou de que eu não sei, e aí eu tenho medo de fazer porque eu vou me expor, né? E o teatro, ele é uma arte muito da exposição, né? E aí tem esse atrelar a algo, eu não quero me colocar nessa zona de risco, tanto quanto do preconceito de é coisa de menina, é coisa... ou o preconceito que vai para além, que vai para uma questão totalmente agressiva de é coisa para gay, é coisa de viado. Isso é um problema que eu tive muito em escolas estaduais. Nas escolas estaduais eu não dava aula para a turma toda, o que já era também um ponto muito, muito particular. Eu dava aula para apenas alguns alunos rateados, né, selecionados, que eram metade dos alunos os ditos como os melhores das turmas, e os outros com os não piores, mas os que tinham mais dificuldades ou tinham um comportamento onde a direção não julgava como um bom comportamento. E a gente misturava essas pessoas. Então já começava uma grande dificuldade por aí, né? Porque como eu era voluntário,
e eu não tinha tempo, né? Obviamente eu não tenho tempo de hora a aula para conseguir ficar com a turma toda, para que todos possam ter a mesma experiência. Então eram apenas poucos alunos selecionados que tinham essa experiência. E o que a escola julgava como os melhores e os não melhores, os piores, era até uma questão de valor, assim. Mas o que é ser melhor? O que é não ser melhor? Como juntar essas figuras, essas pessoas, como trabalhar, por que só para esse grupo específico? Cadê os outros alunos, né? Como eu posso trabalhar com todos? Então, já chegava já a este momento de dificuldade que era algo que existia, mas que nem todo mundo tinha acesso na própria escola estadual, assim, porque eram apenas alguns poucos alunos selecionados para fazer essa oficina. E tem todo esse momento de quebra desses conceitos, né? Desses velhos conceitos do tipo... eu tenho muito medo, eu não consigo falar, eu não consigo me colocar. Isso não é pra mim, isso é coisa de menina, isso é uma coisa muito distante. Porque até essa pessoa ter noção daquilo que é, leva-se um tempo, né? O teatro é algo muito gourmetizado. É algo muito para poucos. Até porque por uma questão financeira, por uma questão de distância, por uma questão social, por uma questão de custo, porque é uma arte artesanal e que é cara e que é pouco acessada, ou que não é algo pop, né? Não é algo popular como o cinema. O cinema, às vezes, a gente gasta o mesmo valor, ou às vezes até mais, dependendo do cinema, porque é algo mais comum. O teatro é um pouco incomum da cultura brasileira, da gente visitar, da gente consumir, da gente estar presente nesses espaços, da gente ocupar esses espaços. E aí começa a criar esses pequenos olhares que não são olhares tão interessantes, ou são olhares de forma preconceituosa, ou de forma que até amedronta e afasta até mais. E aí você precisa acolher, trazer, mostrar e atingir. É uma dificuldade muito grande porque demanda-se muito tempo para você conseguir ter esse processo de quebra dessas velhas estruturas para montar novos caminhos. Mas depois que isso acontece, tende a ser muito poderoso os processos, porque eles entendem que eles podem ser eles dentro de cena e serem potencialmente ativos na sua fala e no seu discurso, e o quão o teatro ele pode beber de outras 1000 linguagens. O teatro vai para além dessa representação cênica, dessa decoreba de textos, vai para um discurso da minha vida, da minha trajetória, da minha narrativa, daquilo que eu gosto, das músicas que eu gosto. Então nada impede que num teatro não se possa ter não se possa ter um momento de uma rincha de dança em que alguns dos meus adolescentes amam fazer. Ou um combate de MC, slam, que eles adoram, ou de poesia, ou de canto, ou de outras linguagens mais voltadas ao grafite. Essas coisas elas podem ser agregadas de forma muito performática e cênica. Mas para isso tem toda uma dificuldade de quebrar velhos paradigmas. Algo muito difícil nas instituições, nas ONGs, é a inconstância dos alunos. E além da inconstância dos alunos, é a chegada de novos. Porque essas crianças elas precisam ser atendidas, né? São lugares de atendimento à infância, à criança, ao adolescente, ao acolhimento dessas pessoas, desses corpos. Entretanto, essa criança ela pode chegar em um determinado momento onde já foi abordado muitos assuntos, muitas aulas, muitas oficinas já foram realizadas. Então isso é uma dificuldade de artista orientador, de arte educador, que é ter um desenvolvimento linear. Porque isso quebra muito com o raciocínio que eu estou estabelecendo para o grupo, ou para um determinado coletivo de alunos, ou pelo assunto. A chegada de um novo aluno muda
completamente a estrutura de tudo. Porque às vezes ele chega com novos elementos, com novas dificuldades individuais que interferem no coletivo, no todo. Então tem sempre que ter um pensamento individual e coletivo. Sempre. Individual, coletivo. Individual, coletivo. Esse fator coletivo está atendendo às individualidades de cada criança, porque tudo muda. Então, em algumas determinadas instituições onde eu já dei ou dou aula, eu preciso pensar de forma muito hoje. Então ela acaba sendo pequenas vivências, pequenas oficinas. Hoje nós vamos trabalhar isso. Aí na próxima aula, tudo muda. E aí tem que começo a partir de um novo. Então eu tenho que olhar o parâmetro do dia. Quais são as crianças? São as mesmas? As questões delas como estão? O que cada uma tá... Então eu preciso ir para a aula com o plano A, plano B, plano C, plano D, planos 1000. Porque eu nunca sei como é a formatação desse coletivo, né, que forma uma identidade. Né? Todo coletivo ele é uma identidade que precisa ser olhada com muito tato, com muito carinho. E isso é uma dificuldade gigantesca como arte educador, porque demanda muito material. Né? Você sempre tem que ter muitas cartas na manga, porque você não sabe o que pode acontecer. Tudo depende de como é o layout, de como é a formatação dessa turma e no dia. Bom, o teatro ele ocupou uma parte da minha vida que foi uma parte quase que... de salvar, de certa forma. Isso pode parecer um pouco estranhamento. Tipo, como assim? A arte veio salvar... Porque o espaço onde eu estava inserido de modo periférico, a arte ela veio como um respiro, a arte veio como trazendo cor, trazendo vida, trazendo partilha, troca, experiência, vivência, trazendo gosto pela vida. Do mesmo modo em que eu bebi de todas as pessoas que passaram na minha vida e que deixaram em mim jogos, experiências, cenas, trocas cênicas, jogos cênicos que me fizeram ter toda essa iniciação artística, fez com que hoje eu pudesse acreditar que a arte, assim como me formou, eu consigo formar outras pessoas. Então eu consigo ter essa troca de vida, tipo, assim que me foi dado, eu também estou dando, eu também estou oferecendo, eu quero oferecer para outros Henriques, para outras pessoas, isso tudo que me foi dado, que me foi oferecido quando criança, quando jovem, adolescente. Entretanto, a dificuldade maior em que eu tenho nessa minha trajetória como arte educador, apesar de ser um processo riquíssimo e cheio de histórias a serem contadas e de pessoas que passaram por minha vida como professores e como alunos, você se vê como professor, dar aula, ter essa iniciação artística, fazer com que uma criança que tinha medo, pânico, estranhamento, preconceito ou um distanciamento de não querer porque é algo que não é pra mim, gostar, se interessar, querer como ofício, como trabalho, como pesquisa de diálogo, de troca e afins, mas se vê inviabilizada por uma questão de não ter um amparo do município, do estado, da cidade, porque ela não se vê fazendo, exercendo. É muito legal fazer teatro, é muito legal estar aqui em jogo, é muito legal estar aqui nessa sala, professor. Mas eu sei que lá fora não tem esse espaço para mim. Eu não tenho local, eu não tenho como, eu não tenho estruturas, eu não tenho como fazer. Como é que faz? Eu não sei como faz. E como é que eu posso dizer para este aluno como ele faz, se eu, como professor, também tenho as minhas dificuldades de vivenciar a partir desta linguagem artística, da cultura,
da troca, do colocar algo em prática como um material cênico que é feito de modo para agregar para a cidade, agregar na cultura, agregar como ferramenta, instrumento de diálogo, de reflexão, de abordagem, né? Isso tem sido uma grande dificuldade para mim, ver alunos tão envolvidos com a arte, mas se vendo, eles percebendo esse lugar de poxa, vai ficar só numa sala de aula, porque na vida eu não consigo ser isso. Eu não posso. É algo que já não é distante para mim no sentido de agora eu tenho vontade de assistir. Agora eu tenho vontade de fazer uma peça. Mas ainda assim é impossível se viver e levantar peças e viver como artista, viver como ator num país como o nosso. Então eles se veem com essa esperança e com esse ímpeto de querer, mas com esse choque de realidade de é possível? É uma utopia, né? A gente imagina como algo que gostaria, mas poxa, professor, não dá, né? Do lugar que eu vim, aonde eu tô, não consigo viver disso. Eu preciso fazer outros tipos de coisa para conseguir sustentar minha família. Às vezes esse meu aluno não tem recursos nem para ir para minha aula, às vezes. Ele vai ter recurso para conseguir viver artisticamente, potencialmente a partir da sua arte, podendo questionar, trazer assuntos em diálogo, em pauta. O que é teatro? O que é arte? Quando a gente coloca o ponto de eu gostaria de vivenciar, de viver a partir de arte, isso é olhado por muitos como uma questão de essa pessoa não quer agregar valor. Ela é colocada num lugar pejorativo, péssimo, mal, né? Num lugar de ela não é produtiva a um sistema, a uma rotatividade capital, de formação de moeda, de dinheiro, de giro cíclico, né? Da questão de um corpo que precisa estar engrenado e funcional. Essa pessoa ela é infuncional, ela não tem uma função, ela não tem troca de valor. Mas o que essa pessoa ela agrega para a cidade de maneira cultural, de maneira de pensamento, de fonte de discussão, de colocação de novos olhares, de cutucar alguns pontos, de levantar questionamentos, perguntas. O mundo ele é movimentado através disso, né? Não das respostas, mas daquilo que a gente se coloca para perguntar, para questionar, para se colocar em xeque. E o teatro, a arte, a música, a cultura, ela vem exercendo isso. Ela exerce esse papel de olhar para frente como a gente consegue trabalhar com esse olhar que tá à frente de nós. Como a gente olha a nossa perspectiva atual, nossa perspectiva e nosso olhar e os nossos registros passados e para onde a gente vai. A cultura, a arte, o teatro é extremamente essencial e importante. Ver os meus alunos percebendo que isso é extremamente importante é uma delícia. Mas vê-los percebendo de que esse ponto, o sistema não abraça a arte, a cultura e é algo inviável de se realizar, de se fazer e vai ficar apenas como um hobby de adolescente, vai ficar apenas como uma lembrança. É uma das dificuldades mais desafiadoras que eu tenho como formador, como artista, como ator e como arte educador.
Teatro, arte salvou minha vida, me colocou em um espaço, em um ambiente de questionamentos e de troca, e eu quero que isso continue com outros Henriques e com outras pessoas. Esse olhar de para onde vamos, como vamos e o que faremos.